Olá, meus amores. Vamos lá hoje de aulinha bacana. Sétimo ano. Hoje nosso assunto é números diretamente e inversamente proporcionais. Vai fazer probleminhas. Esse assunto é muito bacana, viu? Então vamos ver direitinho para que vocês fiquem bem sabidinhos, tudo bem? Bom, vamos lá. Grandezas proporcionais e regrinhas de três. Vamos ver. Essa aqui é um assunto que a gente vai usar muito. Então, a gente vai começar primeiro a falar sobre das grandezas de números, para depois falar das outras grandezas que são bastante legal. Para a fabricação de um mesmo tipo de alimento em diferentes quantidades, muitas proporções são usadas entre diferentes ingredientes. A velocidade de cada esteira em uma fábrica deve ser calculada de acordo com a necessidade. Então, são situações desse jeito ou desse jeito que vão envolver essas grandezas e essas regrinhas de três. Outra situação. Olha aqui. Quantidade de máquinas e de funcionários está diretamente relacionada com o ritmo de produção de uma fábrica. No final da linha de produção, a quantidade de material usado para embalar os alimentos tem relação direta com a quantidade de alimentos produzidos. Números diretamente proporcionais. Com o estudo de razão e proporção mostrado no capítulo anterior, podemos concluir que, assim como a situação apresentada na cena das páginas anteriores, muitos cálculos envolvendo razão e proporção ocorrem em vários tipos de indústria, como também em muitos outros campos. Nesse capítulo, aprofundamos e ampliamos esse estudo, destacando relações importantes, bem como fórmulas simples, que nos permitem obter quantidades e medidas em vários tipos de proporção, sendo algumas delas baseadas na propriedade fundamental das proporções mostrada no capítulo anterior. Inicialmente, nós vamos destacar o estudo de números diretamente proporcional. É aquilo que a gente está fazendo, gente, vamos prestar atenção. Dá uma olhadinha nessa aqui. Exemplo de 4, 9 e 11. 12, 27 e 13. Então, 4 está para o 12 daqui, tá? Assim como 9 está para o 27. Assim como 11 está para o 33. E aí nós temos aqui um fator ou razão de propriedade, proporcionalidade. Quando eu faço a divisão de cada um, ó, 4 para 12, 9 para 27, 11 para 33, quem que eu vou encontrar aqui? 1 para 30, 1 para 3, que no final, a razão aqui que vai importar. Tudo bem? Aqui, de maneira geral, nós temos assim, olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. Uma razão está para outra, assim como outra e vai indo. E essa aqui nós chamamos de constante. Nesse caso, é um fator ou razão de proporcionalidade. Tem que ser igual. Se eu faço essa simplificado, né? Tem que ser tudo igual. Tudo bem, pessoal? De forma prática, considere que as sucessões de número 3x8 e y18 e 24 sejam diretamente proporcionais. Para determinar os valores de x e y, aplicamos a seguinte igualdade. 3 está para y, assim como 18 está para o x está para 18. Aí o que ele está falando aqui? Ó, vamos lá. 8 para 24. Aí o que ele falou assim, gente, nós vamos pegar separadinho. Se eu pegar essas duas primeiras aqui e usar aquela parte, a propriedade fundamental das proporcionalidade aqui, não dá, porque eu tenho duas letras. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Usar esse aqui, por exemplo. Se você quiser simplificar, tudo bem, mas nós vamos fazer isso. 24 vezes x igual a 18 vezes 8, dá 144. Isso se eu fizer a divisão assim, ó.
144 dividido por 24, nós vamos ter aqui x é igual a 6. Quando agora eu já tenho 6, que é o x. No lugar desse aqui eu ponho isso. E vamos fazer novamente isso aqui. 6y e 3 vezes 18, que eu tenho 54. E o x, 3 vezes 18, 36. Quando eu faço isso, vou ter 9, tá? Olha que legal. Então, é a propriedade fundamental que nós acabamos de fazer aqui. Tudo bem? Vamos lá, então, continuar. Deixa eu apagar isso aqui. Proporções envolvendo os problemas. Quem trabalha com organização de festa sabe que muitas vezes é necessário realizar adaptações, pois parte do material usado na festa pode estar em falta ou ocorrer algum outro contratempo. Como um exemplo dessa situação, imagine que uma grande festa foi planejada com vários enfeites de balões e cores verde, branca e laranja. A princípio, o responsável por esses enfeites usaria a mesma quantidade de cada cor de balão. Entretanto, os balões de cor verde e de cor branca estavam em falta, com poucos pacotes disponíveis. Ele considerou, então, alterar a razão entre as quantidades de balão de cada cor. Aí, o que aconteceu? Sendo 2 de cor verde para 7, 2 de verde para 7 de branca. Aí, e 9 de cor laranja. Se no total forem usados 1.440 balões, como é que vai acontecer isso aqui? Então, vamos ver como que nós vamos fazer isso aqui. Nós temos que, somando todos os balões, independente da cor, nós vamos ter 1.440. Pessoal, olha que fácil. X, quanto que ele falou que essa proporção? 2. X está para 2. Assim como o Y está para 7, assim como o Z está para 9. Aqui você vai fazer, nós vamos somar tudo, eu vou ter 1.440. Somo de baixo também. E aí, o que vai ser? Isso aqui vai ser aquela constante que nós vamos ter o K, que é a razão de proporcionalidade, que vai ser 80. Aí você vai pegar o primeiro, x, desse jeito, olha aqui. X sobre 2 é igual a 80. Então, x é igual a 160. Facinho. Aqui e aqui também. Você usar da mesma maneira. Só colocando isso aqui porque nós já resolvemos. Tudo bem? Nós vamos falar agora de números inversamente proporcional. Inversamente. Números, eu já falei do diretamente, né? Um está para outro, o inverso, outro é contrário. Claro, inversamente. Sequência, 3, 4, 6. Tá vendo que esse aqui está subindo? Esse aqui está descendo. Isso quer dizer inverso. Mas aqui, nós fizemos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Diretamente, um está para o outro, tá? E nesse caso, ele tem um vezes o outro, porque é o contrário. 3 vezes aqui 60. Todos têm que dar a mesma constante, né? Que é a razão de proporcionalidade. Vamos lá, mais um pouquinho. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Isso aqui que nós vamos mostrar é que ele está só provando para você, né? Que nós temos o inverso aqui, um vezes o outro, que é a mesma razão de proporcionalidade. Tem um exemplo para mostrar certinho para vocês. Verificar se os números 5, 8, 12 são nessa ordem inversamente proporcionais aos números 24, 15 e 10. Também nessa ordem. Então, nós vamos fazer o seguinte. 5 vezes 24, 120. 8 vezes 2, 8 vezes 15, 120. E 12 vezes 10, isso é multiplicação. Se
A razão de proporcionalidade for toda igual, então eles são inversamente proporcionais. Outro exemplo. Quais devem ser os valores de x, y, z para a sequência x, y, z 3? Nós temos aqui. Apresente. Isso aqui é isso aqui, ó. X está para isso. Nós vamos multiplicar. X vezes 4, 4x. Nós vamos calcular. Agora, quem foi a razão de proporcionalidade aqui? Nós sabemos o quê? Que o último foi 3 vezes 12. Quanto vai ser 3 vezes 12? Ele tem que ser, ele já está falando 36, não é? Então, nós vamos pegar em separadinho cada um. Nós vamos pegar o primeiro, que seria x vezes 4, tá aqui, vezes 12, porque ele está dizendo que eles são inversamente, né? Não está te perguntando. Então, é só multiplicar. 4x é igual a 36. Isso vai dar 9. Mesma coisa, 6x igual a 36, isso vai dar 6. É a mesma coisa. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo 3. Dividir a quantidade de laranja, de 420 laranjas, em partes inversamente proporcionais a esses valores. Gente, eu não sei, então, quanto vai ser a cada um. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos chamar de x, de y, de z. E vamos ver. Então, nós vamos multiplicar. Olha aqui. Todos eles têm que ter uma constante. Presta atenção nesse exercício, que ele é muito interessante. Olha, nós temos aqui. Quando eu multiplico esse por esse, eu tenho ele vezes ele vezes ele e ele vezes ele. Porque esse vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. E aí nós vamos ter o quê? Todo ele tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. Acontece que aqui eu não sei quanto, eu só tenho aqui esse 420. Olha aqui que eu vou mostrar para você. Em que razão proporcionalidade? O que é que nós vamos fazer? Então, eu vou passar para o slide de baixo, que está melhor aqui. Veja bem, se eu somar todos os x, y, z, quanto vai ser? 420, não é mesmo? Porque ele diz que ele tem a mesma razão. Aí, espera um pouquinho. Aí ele vai ser assim. Deixa eu ver se minha caneta aqui só um pouquinho. Pronto, agora deu certo. Veja bem o que aconteceu aqui. Vou voltar outra vez. Isso é importante, a gente está voltando isso aqui. Acho que eu vou pegar isso aqui, até vou dar uma... Depois eu vou copiar, vou passar isso para você. Então, eu tenho aqui, olha, se você falar da razão, pega cada um individual aqui, ó. 3x é igual a k. Tá. Então, você vai pegar e vai colocar assim. Quando você pegou esse primeiro, olha aqui. Igual a k. X sozinho é k sobre 3. Tá? Eu ponho aqui. Olha, que eu estou mostrando para você. Quanto vale o x? X vale x sobre k sobre 3. Quanto vai valer o y depois que você faz? Vai valer esse assim por diante. Então, aqui a gente vai vir agora aqui. O x não vale isso? Isso, 4, se eu somar x mais y mais z, não vai dar 420? Quanto vale o x? K sobre 3. Quanto vale o y? K sobre 5. Vamos achar um MMC. Quando a gente acha o MMC, nós vamos encontrar o valor de K. Tá bom? Quando a gente encontra o valor de K, que vai ser 600, a gente vai lá e vai colocar no X, ó. X vai ser quanto? O X é quanto? Olha aqui, K sobre 3. Se o K vale 600, o X, então, vai valer, nesse caso, 200. O Y, não é K sobre 5? Tá aqui, ó. O Y, ó, YK sobre 5. Então, assim por diante. 120. E o K, o Z aqui, não é K sobre 6? 600 dividido por 6 igual a 100. Entenderam, pessoal? Bom, é só acompanhar o passo a passo, tá? Que você vai ficar muito sabidinho aqui. Eu tenho uma tarefa para você. A tarefa é para ser corrigida. Na verdade, isso aqui vai cair na sua prova. Então, na terça-feira de manhã, eu vou corrigir essa tarefinha. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção. A tarefa vai estar na próxima aula aqui para vocês.
tá? Um beijo grande a todos e um bom final de semana.